Olá, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe em mais esse encontro, que possamos, felicitados pela presença dos benfeitores espirituais, possamos abrir o nosso coração para a mensagem que está reservada para cada um de nós, mas também que possamos, nesta noite, angariar aqueles elementos que possam efetivamente nos auxiliar, remediando as nossas chagas, luarizando as nossas esperanças, e que a ambiência fraterna nos alimente, porque Jesus é o pão da vida, para que no final da tarefa nos sintamos em paz. Eis a equação singela que pode nortear as nossas ações nessa noite. Então, sejam todos bem-vindos. Nós gostaríamos de abraçar aos nossos amigos que se encontram nos acompanhando à distância, que estão ouvindo esse programa através da Rádio Brasil Espírita, web Maceió, os nossos irmãos da Rede Amigo Espírita e todos os trabalhadores e amigos da FIAC que estão acompanhando esse estudo. Hoje, especialmente, ou podemos dizer assim, com algum problema técnico, nós não vamos transmitir o vídeo. Hoje vai ser só o áudio para quem está em casa. A gente pede desculpas, mas todo o processo de comunicação, a gente corre esses problemas técnicos. Mas, por certo, o que é importante é a gente oferecer a base, que é a informação, não é? A imagem fica por conta da imaginação, da criatividade do ouvinte, não é? E é bom que a gente relembre um pouquinho daqueles tempos nossos de rádio, né, seu Fernando? A televisão é coisa nova, a internet é muito mais nova ainda, né? Mas é isso aí, gente. Mas boa noite novamente para todos. Com muita alegria, nós estamos então retomando o estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, livro esse que foi editado em Paris, 18 de abril de 1857. Portanto, essa obra é a base que fundamentou toda a codificação espírita. Ela é dividida em 4 partes. A primeira parte, os aspectos filosóficos. A segunda parte, os aspectos científicos, né? Que trata da vida espiritual, da mediunidade, a influência dos espíritos, né? A reencarnação, a desencarnação. A terceira parte, os aspectos morais, as leis morais. Um estudo aprofundado a partir da lei divina e natural. A quarta e última parte, das penas e gozos futuros. Estamos, portanto, na segunda parte, no capítulo 6, que é intitulado Vida Espiritual. Especificamente no tópico Escolha das Provas. Na última semana, nós trabalhamos a questão 260 e 260A. Seu Fernando está com a memória, né? É mesmo? Seu Fernando foi para Petrópolis, já está na questão 900. Isso aí, seu Fernando. Vamos lá. Então, a pergunta 259 eu não vou relê-la porque ela é longa, para a gente poder caminhar um pouco mais. Pergunta 260, formulada assim por Allan Kardec. Como pode o espírito querer nascer entre gente de má vida? Como pode o espírito querer nascer entre gente de má vida? Na semana passada nós fizemos uma pequena introdução para sintonizar aqueles que estão chegando, que esse assunto ele se remete, né, àquela situação em que o espírito está se preparando para reencarnar.
Por isso o tópico escolha das provas. É sempre bom lembrar que nada acontece por acaso, a vida é regida por leis naturais, portanto, leis divinas. E como o processo nosso, quanto encarnados, a gente já tem uma noção muito clara da importância dele, desde o nascimento até a desencarnação, e a gente vem estudando com Kardec que os nossos desafios eles são de acordo com as nossas necessidades, para promover sempre o nosso desenvolvimento, seja na área que for. Desenvolvimento, principalmente da nossa sensibilidade, do nosso sentimento, aprendemos a lidar com as emoções, desenvolver cada vez mais a memória, a vontade para administrar, o livre-arbítrio, oportunidade de escolhas, dentro de uma resposta que a vida nos traz a partir dessa escolha. Se a escolha no bem, bem-aventurado aquele que optou por isso. Se a escolha na ausência do bem, seremos aqueles que iremos nos recompor diante da opção empreendida. Portanto, nós vamos trabalhando dentro de um grande campo, aonde o Senhor nos convida para lavrar a terra, para semear na terra, para que a terra possa frutificar e a gente possa trabalhar com a colheita, dentro dos próprios ciclos que a natureza apresenta para nós, efetivamente para nos auxiliar nesta grande produção na eira do caminho. Para reencarnar e viver todo esse processo, nós não chegamos aqui aleatoriamente. Nós chegamos aqui simplesmente porque houve um ato sexual, não é? Houve uma gestação, fertilização, gestação, e um dia nascemos. E nascemos aí, chegamos em qualquer lugar, e esse lugar foi bom, foi mais ou menos, ou foi ruim, e aí a gente teve que se virar. Não é assim que funciona. Isso é uma análise materialista e uma análise extremamente periférica. Uma análise que proporciona uma explicação, ter uma visão muito curta. Não. Nós reencarnamos para evoluir. E para tal, foi designado para nós uma missão. Um projeto para ser trabalhado. E em alguns casos, nós participamos da construção, no esboço desse projeto, nessa elaboração, quando no mundo espiritual, junto com aqueles que são os nossos orientadores, os engenheiros siderais, já que a gente está falando de projeto, os arquitetos do destino. Eles têm sabedoria e nós somos convidados. Em alguns momentos a gente faz um pedido, né? Em outros a gente vai ter que dizer, não, tudo bem, né? Fazer o quê? Enfim, mas nós nos interagimos com uma metodologia que, diga-se de passagem, na participação da escolha do que vai acontecer, nós já estamos trabalhando a intimidade para crescer. Captou? Ou seja, lá no mundo espiritual, planejando a sua vinda, você já está participando desta missão educacional. Como eu disse, em algumas situações a gente pode escolher, nos é concedido. Escolher, por exemplo, uma profissão, escolher ou pedir para voltarmos com determinadas pessoas, ou se alguns corações já se encontram na Terra,
a gente pode pedir para reencarnar lá naquela família que já está mais ou menos estabelecida. Nós podemos pedir. Em alguns momentos, como eu disse, a gente vai escutar um não. Um não educacional. Tipo assim, ainda não está na hora. Vamos aguardar mais um pouquinho. Ou porque nós não temos merecimento, ou porque a prova pode ser complexa. E a gente não tem ainda as condições, os recursos, para levar adiante esse desafio que nós podemos estar pedindo. Como em outras situações, olha, estamos te convocando para uma linha de frente. Ó Senhor, eu vou dar conta? Bom, se estamos sendo convidados, é porque os espíritos entendem que a gente pode. Mas em alguns momentos nós, diante de uma indicativa, o espírito pode até chegar na condição de pedir para não vir. E dependendo de como isso acontece no mundo espiritual, os benfeitores podem até ceder. Podem. Em alguns casos, não, vamos lá. É necessário. Até para serem firmes, para a gente tomar coragem. Enfim, vocês estão observando que existe toda uma complexidade. E até diga-se de passagem, quando se pede uma prova ou uma vivência familiar, existem situações que esta escolha, ela envolve a participação daqueles que vão estar conosco nessa família. Eu queria ser filho do seu Fernando. A seu Fernando olha para mim e fala assim: eu te conheço, caboclinho. Não, quer não. Não vou dar conta de você não. Mas seu Fernando, não, você já pisou na bola comigo muitas vezes. Quem quiser dirigir reunião? Ou então de repente, eu vou pegar seu Fernando para Cristo aqui. O seu, não é sempre não, seu Fernando. O senhor tem ido muito para Petrópolis. O seu Fernando fala não. Mas a Célia, nossa, entreguei o nome da família inteira. Gente, olha, qualquer, como é que fala quando começar a novela, qualquer semelhança é mera coincidência. Existem muitos casais de Fernando e Célia aí nesse mundo, meu Deus, né, seu Fernando? E ainda mais em Petrópolis, ainda dei o caminho. No seu Gabriel Petrópolis, daqui a pouco deu até o CPF. Voltando, vamos raciocinar. A Célia, o seu Fernando, não quero que você vai ser meu filho, não. Te conheço, caboclinho. Mas aí a Célia, coração generoso, que de repente tem algum tipo de vínculo com esse desvalido aqui. Não, Fernando, ele merece uma chance, Fernando. Aí a Célia, com aquele jeitinho todo especial, de misericórdia, de bondade, leva o seu Fernando às lágrimas. Aí o seu Fernando: tá bom, Célia, em nome do nosso amor, venha. Igual falava o professor Raimundo: venha. Você lembra disso? É a época dessa turma aí, não. Então, aí a família vai acolher essa ovelha desgarrada. É óbvio que eu estou falando aqui de uma forma mais alegre, mas a matemática costuma funcionar assim mesmo. Por que o senhor Fernando não quis? E de repente somos adversários. E de repente ele pode não estar num primeiro momento disposto. E como ele me conhece do passado, dentro dessa relação virtual que nós criamos aqui, ele não está muito satisfeito com o que eu fiz. Mas por estar sendo sensibilizado e observando que vem uma ordem do alto, então tá bom. Então vamos lá. Vamos dar as mãos e vamos enfrentar aí esses testemunhos. Aí é o que muitas vezes caracteriza uma relação de pai e filho difícil. Num primeiro momento nasceu o menino, ele está todo embalado pela conversa da Célia. E a Célia toda enternecida com aquele neném lá dando aqueles os primeiros vagidos. E ele, olha, realmente ele é bonitinho mesmo, mas eu te conheço. Ele é bonitinho, estou brincando. Porque quem não se sensibiliza com a criança, né? Aqueles que não vão se sensibilizar amanhã.
Aí vai passando o tempo. Aí daqui a pouco esse neném vai crescendo, né? Vai virando uma criança. E ainda frágil, respeitando muito o pai e etc. Vai chegando um determinado momento que ela vai começar a esboçar a personalidade que traz do mundo espiritual, das suas vidas pregressas. E aí entra o momento magnânimo dos dois, filho e pai, pai e filho, poderem começar a viver esse testemunho que foi aceito lá no mundo espiritual, na hora de escolher as provas. Estão vendo que eu estou dando uma volta aqui para dizer o seguinte, resumindo. Tudo isso contextualiza Kardec perguntando para os espíritos como pode um espírito querer nascer entre gente de má vida. Porque essa pode ser uma escolha. Não pode? Resposta. É necessário que seja posto num meio onde pode sofrer a prova que pediu. Pois bem, é preciso que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, é indispensável que se encontre entre gente dessa espécie. Nós colocamos aqui uma situação familiar apenas para configurar um pouco do que vem a ser relações. Agora, a gente percebe, fazendo um estudo sobre essas leis que promovem a socialização, a integração entre os seres, que, por exemplo, numa encarnação a gente acaba desenvolvendo alguns aspectos que têm a ver com o caráter, que passam a ser a tônica do indivíduo. Aquilo que mais chama atenção na desenvoltura dele. Né? Tanto em nível de virtudes, quanto em nível de vícios, comportamentos, a forma com que se apresenta na sociedade. E o que é muito importante, que é a índole, que é expressão da posição espiritual que este espírito está ocupando. Porque índole é uma coisa que é desenvolvida ao longo do tempo. Então existe índole para o roubo, não pode? Índole para a violência. E aí vai. Como aqueles caracteres que têm a ver com o altruísmo, com as possibilidades de servir, ou de mandar, né? Ou de ser passivo, ou enfim. Se isto expressa para dar aula, né, Dora? Para aplicar paz, trabalhar na evangelização, né? Ou seja, são projeções que a nossa individualidade, por esses caracteres que nós estamos formando, acabam representando a escolha de atuação no mundo exterior. Ficou claro, Gino? Então, na vida do indivíduo existem tônicas. Então, nos agrupamentos que nós os vinculamos, isso vai ter uma representação coletiva a partir de uma escolha que nós elegemos. Então, eu tenho, por exemplo, uma característica, uma habilidade na área da música. De repente, a música pode ser expressões que vão denotar muitas coisas que vão caracterizar a minha vida como músico.
o político, o religioso, o professor. Aí eu estou falando começando a entrar até em profissões, porque são uma série de questões aqui que a gente pode eleger. Agora, eu posso me vincular a um grupo de políticos sérios, com essa característica de político, como um grupo de políticos não muito preocupado com as escolhas que eles definiram antes de reencarnar. Porque vamos imaginar que o que nós pedimos foi para vir à Terra para prestar um trabalho para a comunidade, para auxiliar um grupo maior. Por quê? Aqueles que se candidatam para operar na política, na essência, eu estou falando da política, é isso em todos os setores, tá, gente? Não fica parecendo que eu estou com um discurso político aqui. A política foi o assunto que veio. O político, qual é o compromisso dele? Não é com o povo? Não é com a comunidade? Se ele, o político, envolvido pelo contexto, optar em sintonizar com uma faixa aonde se utiliza da política em benefício próprio, em detrimento de um compromisso maior que atender o povo, esta vinculação do indivíduo com esse grupo vai se dar porque existe dentro dele uma tendência para cambiar para o lado de cá. Mas existe dentro dele a possibilidade de cambiar para o lado de cá. Observem bem. Esse assunto é de uma sutileza e ele nos traz uma responsabilidade muito séria para tratá-lo. Porque se a gente for por uma análise mundana, materialista, imediatista, e se estivermos com a mente voltada para ser formada, as nossas ideias formadas pela opinião de terceiros, se eu for falar dos políticos, nós estamos a pé. Porque observe, quando nós falamos assim, o político. Você toca no assunto, o político, uma grande maioria de pessoas já vai pensar em ausência de responsabilidade com o que assumiram. E isso é uma forma de ver a vida destituída de fundamento espiritual. Porque aqui nós estamos generalizando. E nós temos autoridade para generalizar? Ah, Carlos Alberto, mas o painel aí fora é complicado. Tudo bem, o painel é complicado. E o que nos obriga a, inclusive, como cidadãos, aprender a escolher. Tá certo? A partir do momento que você não foi atendido numa escolha que você fez. Ó, não deu certo. Ok, vamos escolher outro. Ou, quem sabe, esse pode ter uma outra oportunidade. Todos merecem. Então, para quem gosta do assunto, muitas vezes é até estimulante discuti-lo. Agora, se for para entrar no painel para sair detonando todo mundo, nós estaremos dizendo que nós estamos na mesma sintonia daquele que se complicou. Captou, gente? Porque se eu for falar do político, eu vou ter que falar dos engenheiros. Eu vou ter que falar dos médicos. Não são profissões? Eu vou ter que falar do operário. Ah, mas o operário não tem chance de ser corrupto. Por que não? Por que não? Você tem N formas
por exemplo, de não cumprir sua responsabilidade, porque a corrupção é um desvio, mas existem outros tipos de desvios. O roubo é um desvio, não tenha dúvida. Mas se você for discutir o assunto com os juristas, com os magistrados, todos eles vão dizer para a gente que eles procuram trabalhar dentro de uma analogia da justiça, das leis, do que pode e o que não pode. Os direitos, que o seu direito acaba quando começa o do outro. Agora, nenhum magistrado da terra, nenhum, tem autoridade para avaliar o que acontece na consciência do réu. Nenhum. Nenhum. Com todo o respeito a eles. Porque são pessoas humanas. Eles estão com uma responsabilidade que o poder público conferiu. Mas na hora de tomar uma decisão, a decisão em si vai remetê-los a uma situação, minha irmã, que vai levá-los lá naquele momento, no pretérito, quando estávamos preparando para reencarnar, e nós pedimos para viver aquela situação, seja como pai, seja como filho, seja como vizinho. O vizinho faz uma obra. O vizinho faz uma obra. Aí o vizinho prejudica o outro vizinho com a obra que ele está fazendo. Né? Aí o que compete ao que está sendo prejudicado? Ir lá reclamar? Ou esperar que o outro venha para dizer que está prejudicando? Vou colocar aqui uma situação bem assim, do dia a dia, para a gente pensar com calma. Ah, está no meu direito, eu vou lá. Não é assim? Então tá. E é direito mesmo, né? A própria Constituição te garante que você tem o direito de ir lá e falar, olha, você está me prejudicando. Não é? Tudo bem. Mas aí entra uma outra situação. Primeiro, o que vem a ser, o que significa, qual é o valor dessa condição de estar ou não sendo prejudicado? Primeira questão. Tá, esse valor mensurável, ele é mais importante do que, por exemplo, um movimento de interação seu com ele, o seu vizinho? Tem que se pensar, não é verdade? Tá. Além disso, a forma com que vai ser abordado o assunto. Porque tem existe N maneiras de você tratar um assunto. Não é isso, Fernando? Com delicadeza, com arrogância, com benemerência, com delicadeza, com perdão, com compreensão, com violência, com ataque, com força, com inteligência. Deu aí? Observem como que o assunto é complexo. Então, costuma você chegar na vida, na lida terrena, em que nós estamos diante de determinados impasses e temos que tomar decisões, o que vai efetivamente mexer na nossa intimidade vai ter uma sintonia muito próxima daquele instante em que nós estávamos escolhendo passar por esta ou aquela jornada. O assunto é complexo, mas aí vem falar aqui, aquele que escolhe nascer no meio de gente. Como é que é? Vamos voltar ao texto? É necessário que posto seja no meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é preciso que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo,
é indispensável que se encontre entre gente dessa espécie. Ele reencarnou com a tendência ao roubo. Porque numa outra existência, ele desenvolveu, ele potencializou, ele experienciou muito esta situação. Independente do que moveu, seja porque roubou por necessidade, não tinha outra solução. Aquele que roubou por prazer, por querer viver aventura, existe isso. E aqueles que fazemos por compulsão, é doença. Ele adora caneta. Ele tem coleção de caneta. Aonde vê uma caneta, eu falei assim, gente, que caneta bonitinha. Eu não preciso de caneta, não. Mas ele gosta tanto da caneta, que aí ele... Aqui, vai fazer falta? Estou fazendo uma brincadeira com vocês, porque eu sou assim... Eu gosto muito de caneta. Mas se eu quero uma caneta, eu tenho que comprar uma caneta. E eu não posso desejar a caneta do outro. Quer dizer, poder eu posso, né? Isso é livre. Agora, você tem que administrar os seus pensamentos, porque o reflexo esboça a emotividade. Você viu a caneta. O ver a caneta esboça um reflexo. O reflexo é emotividade. É a caneta. A emotividade plasma a ideia. Essa caneta é dele. Essa caneta pode ser minha. Isso é ideia, não é? E a ideia antecede a atitude, a palavra e a ação. Me dá essa caneta para mim? Essa caneta não serve para você. Ou então, ela não está nem olhando, vai fazer falta para ela. Ela tem 30 canetas. Perceberam como é que é sutil? De repente está fazendo isso aqui por uma patologia. Porque se condicionou a pegar emprestado para não devolver o que não é seu. Aí ele tem essa tendência. Aí nós reencarnamos. E reencarnamos porque nos complicamos, tirando do outro o que não nos pertencia, ou o que pertencia a eles. E de repente isso pode ter ocasionado dramas complicados. Porque o outro descobriu, aí alguém mandou cobrar, aí houve um ato de violência, aí se repetiu tanto que foi preso, aí foi viver situações vexatórias, perdeu a condição de respeitabilidade na sociedade, que é uma das coisas mais complexas para o indivíduo. Perder credibilidade. Porque para reconstruir é complicado, não é verdade? E aí a gente vê na sociedade, por exemplo, pessoas que não estão nem isso aqui preocupadas com credibilidade. Os antigos, né, seu Fernando? Isso é uma questão de honra. Ser honesto. Eu sou do tempo. Eu sou do tempo que o fio do bigode vale mais do que a minha assinatura. Era isso que você queria dizer? Eu tirei de você, porque você não tem bigode. O senhor nunca teve, né, seu Fernando? É brincadeira. Deu aí? Mas é sério. O indivíduo, muitas vezes, a gente vive situações que você vê claramente quando o indivíduo fala assim, olha, não se preocupe que eu resolvo. Você de repente nem conhece o cara. E você vê pela expressão dele que não tem dúvida. Embora existam muitos artistas na sociedade que posa e depois avoa. Gostou do trocadilho do interior? É um passarinho muito bonitinho, quietinho. Posa uma beleza, né? Apresenta uma exuberância, honestidade
mas de repente é uma forma sofisticada que ele desenvolveu de enganar. Então vamos voltar. O espírito, quando desencarna, ele vai se deparar no mundo espiritual com um código de honra que ele se comprometeu a ter. Nós não estamos estudando o tema escolha das provas? Então nós pedimos para passar por testemunhos. Então de repente o indivíduo reencarna num grupo de pessoas que têm essa tendência. E eu não estou dizendo que ele vai reencarnar numa família de pessoas que, nesse sentido, mas ele vai reencarnar num grupo, e ali vai ter todo um processo que vai desencadear para que um determinado instante da vida dele, ele vai ter oportunidade, e ele vai, pela sua performance magnética, pelas associações, pelas companhias que este indivíduo, estabeleceu no tempo e no espaço, em outras reencarnações, no mundo espiritual, não tenha dúvida que chegará um momento na vida dele em que ele vai começar a ver alguém fazendo, ver vários fazendo, para que ele possa viver esta oportunidade, que vai despertar nele o desejo. Porque está registrado no psiquismo dele. Eu estou falando do furto, do roubo aqui, porque é o assunto que Allan Kardec apresentou para a gente refletir. Mas isso é em todas as áreas. O indivíduo tem complicações, ele tem vícios comportamentais na área da sexualidade. Não tenha dúvida de que quando reencarna com essas dificuldades, ele vai ter que, por escolha, por definições, de se envolver em determinados momentos na vida. Ele vai passar por determinadas situações em que esse assunto vai bater muito na porta dele, para que ele diga se realmente ele quer cuidar, se ele tem que tratar disso. Na área, em todos os setores. Da mesma forma que o potencial do bem. Você numa outra existência, ou em várias existências, você se desenvolveu muito no campo da beneficência junto ao semelhante, ao altruísmo. O se envolver, o ser solidário, se envolver na sociedade. A gente observa, tem determinadas pessoas que, quando se assusta, ele já está lá no movimento lá X, daqui a pouco é líder comunitário, aí daqui a pouco é isso, daqui a pouco é um político e faz um belo trabalho para a comunidade. Observem bem que eu estou trazendo para a política de novo, porque existem muitas pessoas sérias. A gente não pode esquecer disso, porque senão a gente julga pessoas honestas, trabalhadoras, pelo comportamento de outros que não se responsabilizam. E vou dizer mais, quem não se responsabiliza com as escolhas que assumiu antes, a vida vai dando oportunidade, mas se persistir na irresponsabilidade, o dano é grave, é muito sério, muito sério. Aí você vai entender o porquê a gente encontra pessoas na sociedade extremamente alienadas. Você vê andarilhos aí, a gente, quando tivemos a oportunidade, fizemos trabalhos sociais em nome da doutrina espírita com esse grupo aí de sofredores que andam aí pelo mundo. Vai conversar com eles. Existem almas revoltadas ali, como existem almas bondosas ali. Existem pessoas ali com índole complicada, dada a uma série de complicações, e por isso não conseguiram se ajustar na sociedade. Aí entraram em depressões, em dificuldades, ou se envolveram na viciação e caíram nas malhas da obsessão. Mas ali naquele grupo existem almas, você vai se deparar ali com muitos líderes,
pessoas que tiveram representatividade na sociedade, políticos. Você encontra muito rei, rainha, não é? Pessoas da corte, militares, religiosos. Observa lá aquele companheiro que está lá na praça pública, muitas vezes com a Bíblia na mão, falando para o vento. São almas que estão vivendo processos obsessivos seríssimos de alienação, mas porque se complicaram em determinados setores e não conseguem se desvincular. Aí passa uma encarnação inteira como se fossem alienígenas, né? Pessoas completamente fora do contexto. Isso tudo são respostas para aquelas escolhas que a gente fez e que nós não levamos adiante. Márcia, você está com o microfone? Abre ele para cima e fala para nós. Pertinho. Essa semana eu li uma reportagem e eu queria conversar, ter oportunidade de falar isso hoje, referente também à primeira questão. Um colombiano cedeu o esperma, ficou congelado. Sim. Aí, duas mães utilizaram de dois deles. Sim. E passaram um tempo, as meninas se conheceram, indo para a faculdade nos Estados Unidos. E como que fica esse agrupamento delas? Que elas se conheceram através da internet, cada uma procurando um lugar para morar. E quando foram perceber... Entre aspas, na coincidência... Na coincidência, toda assim, a atitude de uma era parecida com a outra, e tudo. E aí foram lá no Gens... Ah lá, filha do mesmo pai, com mães diferentes. Legal. Uma quer conhecer e a outra não. Entendi. Como que fica esse grupo? Observe bem. Pode fechar. Obrigado. A providência divina, minha amiga, ela é de uma sabedoria, é algo assim que nos espanta. Nos espanta. Nós conhecemos um casal que lutava para ter filhos. E não conseguiram, enfim. Passou décadas e décadas, aí resolveram, poxa, vamos adotar uma criança. E aí a circunstância favoreceu a encontrar uma mãe que eles conseguiram adotar antes da criança nascer. Okay? Uma pessoa completamente desconhecida, dentro desses planos de adoção que são regulamentados, organizados pelas instituições governamentais, enfim. E aí a criança nasceu, né? E eles então foram, no momento certo, eu não sei esse detalhe, quando eles foram receber a criança, se foi logo em seguida do nascimento ou meses depois, não sei, porque esse caso eu sei dessa história há mais de 30 anos. Agora, o que foi mais interessante, porque eu conheci essa criança. Essa criança, a formação, a estrutura do corpo dela, física, era ipsis literis o pai e a mãe adotiva. Ipsis literis. A gente que está acostumado a lidar um pouquinho com leitura corporal, formação da unha, cabelo. E diga-se de passagem, eles são de uma pele clara. E a mãe é de pele negra. Né? E a criança, e o pai era assim, meio termo, né? Pardo, não é termo correto. Moreno mais. A criança tinha o mesmo tônus de pele dos dois que Gente, aí se eu for nos detalhes, vocês ficam assim absurdados. E o que é mais interessante, o pai, ele tem uma mancha nas costas. Eu posso dizer isso porque a família já desencarnou. O pai tinha uma mancha nas costas que tinha um determinado desenho. A criança também. Bom, a ideoplastia, a formação, pode alterar? Pode. Né? Porque está sendo gestado lá, o gene é de cá, mas para a espiritualidade, para comprovar determinadas questões e estimular cada vez mais os sentimentos,
E o reassumir responsabilidades, isso é muito importante. Porque os pais que tentam e não conseguem, existe um porquê nisso. Existe uma causa que estabeleceu esse fator anteriormente. Seja a frigidez ou a infertilidade, geralmente se apresenta... Oi? Ah, tá bom. Geralmente se apresenta como necessidades de resgate espiritual daqueles que estão vivendo o processo. Ou abusaram das questões sexuais, ou de repente se comprometeram psicologicamente na posição de pais, abandonaram as responsabilidades, etc, etc. Isso tudo pode causar, isso tudo pode trazer repercussões. Por que nós estamos dando aula? Hein? Professor, profissão abençoada. Os japoneses que falam que são sacerdotes. É o professor, o religioso, o médico, não é isso? Por que nós estamos ministrando aula? Se for contar quantos alunos já passou, hein? Nossa, põe número nessa história. A professora é um ser iluminado, abençoado. Ontem ensinava para fugir da aula. Hoje está assim, menino, você não tem disciplina. Hein? Estamos aqui resgatando. O profissional que está lá cuidando da criança com dificuldade. O espírito tem compromisso. O médico está lá dando a vida no hospital porque ele tem compromisso naquela área. Então são pontos muito sérios para a gente pensar. E eu acabei não falando da sua história, mas assim, o fator genético, ele pode ter significado apenas o veículo físico da reencarnação. Não estou dizendo que é ou que não é. Mas o que é importante para nós? Os espíritos se reúnem por afinidade. O magnetismo, minha amiga. Você não tenha dúvida. Está lá o indivíduo se comprometeu a casar um homem, consociar-se com aquela alma, né, querida. Ah, mas como é que nós vamos reencarnar, encontrar? Não, isso é tranquilo para a espiritualidade. Né? Ele reencarna aqui em Belo Horizonte, né? Nessa pequena e pacata capital, né? Essa fazenda iluminada, igual o pessoal que chegava ali nas montanhas ali falava, fazenda iluminada. Tá, essa cidade capital aí com milhões de habitantes. E ela, não é? Foi reencarnar lá em Recife. Lá em Recife. Pô, mas como é que eles vão reencontrar? Não se preocupe. Um dia aparece uma excursão para a turma de Recife conhecer as cachoeiras de Minas. Hein? Ah, e onde tem cachoeira? Ó, tem uma cachoeira boa. Né? Lá em Conceição do Mato Dentro. Vou aproveitar e mandar um abraço para os meus amigos de Dom Joaquim, de Seu, pessoal lá da Casa do Caminho. Enfim, um grande abraço, viu, de Seu. E aí, beleza. Aí vem a turma de Recife, vem uma caravana. Aí, esse que mora aqui em Belo Horizonte, um dia, o filho do Gino, né, que o Gino tem um sítio lá na região ali da Serra do Cipó, o filho do Gino chama o amigo, né, para ir para o sítio. Vamos passar o final de semana no sítio do papai. Aí, o menino, ele é da turma, nunca foi convidado para ir no sítio. Nesse dia ele foi. Tinha um monte de gente, para não pegar mal, aí vamos convidar fulano. Aí convidaram. Aí ele ficou todo feliz, porque ele sempre ficava de lado. Finalmente eu fui convidado. Aí a espiritualidade está assim, ó. Beleza. Aí o que acontece? O sítio é na Serra do Cipó, né? Conceição do Mato Dentro está uns 80 quilômetros para frente. Aí tá lá todo mundo no sítio, um belo lá vão passar uns dias lá, e de repente um amigo, telefone, ó, vai ter uma festa aqui hoje em Conceição do Mato Dentro. Chama, nós estamos no sítio, a turma chama todo mundo e tal. Olha para vocês verem. E aí vai. De repente tá na festa. Aquela turma que veio de Recife para Cachoeira, ficaram hospedados em Conceição do Mato Dentro. Né?
Aí como ia ter um jubileu da vida lá, você sabe o que é jubileu? Depois eu explico para vocês. É uma festa católica do interior e etc. Bom, aí está na festa. Tem lá na pracinha 10.000 pessoas. Que as festas do interior, lembra antigamente? Hoje eu não sei como é que é mais não, porque deve ter carro com som alto até no interior. Mas na época era uma coisa mais, né? Aí de repente lá, aí um tá lá do outro lado, tem 10.000 pessoas no meio. Uma tá lá, a moça que veio de Recife. E esse Belo Horizonte tá do outro lado do largo. Largo, gente, é a praça que tinha igreja, aquela coisa toda, que saudade, viu? Aí, que hoje a gente tenta ter um tempinho mais largo para ir para o interior, não dá. Aí, seu Fernando, não sei o porquê, a noite vai passando, atração magnética. Chegou o momento. Aí tá igual aqueles equipamentos que mede a arritmia cardíaca. Aí quanto mais você vai atravessando o largo, uma vai lançar, uma de um lado, outra do outro, o equipamento vai. Não, de repente, vai comprar lá um refrigerante, uma fila quilométrica. Aí vem o outro, tropeça lá não sei o quê, esbarra, desculpa. Um olhar cruzou com o outro. Pum! Acabou. Acabou-se o que era doce. Estava ali. Gente, matemática divina. Eu gosto de contar esses casos assim mais floreados, que a gente abre um pouquinho os painéis, vamos pensar em outros quadros, sair dessa poluição que a gente vive na grande capital, poluição sonora, poluição do ar, mas a pior poluição, que é a psíquica. Ambiente impregnado de pensamentos negativos, de ódio, de medo, de consumo, de disputa, de crueldade, de abandono, de responsabilidade. A gente está cansado. Mas tem um momento que a escolha das provas se apresenta exuberante. E aí, naquela troca de olhares, foi o suficiente para de repente estruturar toda uma família que viria no futuro. E essa escolha das provas, que cada um que no futuro iria chegar, fizer no mundo espiritual, é o que efetivamente motiva uma reunião familiar. Porque é na família que os corações se reúnem para se ajudarem. Isso é cumplicidade, é trabalhar uns com os outros, cada um oferecendo o melhor. Muito diferente do que a gente vê. Passa para o seu Fernando para mim. O que a gente vê no dia a dia, ao invés de estarmos trabalhando com cumplicidade, com amizade, com carinho, as pessoas estão o tempo todo disputando. Isso é muito triste. E aí a gente vai entender por que tantas relações que perdem o sentido. Costuma um indivíduo estar casado lá 20, 30 anos. Aí você pergunta, como é que é seu casamento? Somos mais ou menos amigos. E você? Acabou. Acabou? Acabou por quê? Precisamos de pensar. Precisamos de pensar e pensar bastante. Seu Fernando, fala pertinho. Abriu para nós? Pode falar. Então é o Espírito que está com o senhor que está querendo falar. Eu casei, morando em Petrópolis, uma moça que uma série em Arial, dentro de Arial. Onde que é Arial? Daqui para lá, antes de chegar em Petrópolis. Ah, beleza, vamos lá. O esforço não foi tão grande igual essa turma que veio de Recife para Certo Cipó, não, mas vamos lá. Tô brincando. Uma vez conversando com a minha avó, eu nasci em Arial, tem um nome lá do lugarejo. Aí a minha avó, eu nasci lá também. Como é que foi? É numa casa que fica assim na estrada, mesma coisa. A Célia nasceu e foi criada nessa casa, em Bem Posta,
que é bairro de Areal. Entendi. Pra vocês verem, né? Como define André Luiz, o acaso é uma palavra inventada pelos homens, só para disfarçar o que vem a ser menor esforço. Então, menor esforço, você fala, foi por acaso. Agora, leva para ela, para mim. Agora, nós precisamos de entender que está tudo ajustado. Bem pertinho, pode falar. Tá, a respeito do que você falou, que não é casual, né? Sim. Eu falo por mim própria. Foi a experiência que eu vivi, assim, não das agradáveis. Eu trabalhando, uma pessoa que veio de Governador Valadares, passou no meu caixa, não foi coincidência, chegou ali, me cumprimentou, passou as compras, voltou, me esperou. E isso para mim é uma prova, porque no primeiro momento foi uma pessoa que parecia ser pessoa perfeita. Até então, logo veio o meu filho, mas logo no começo da gestação eu percebi que era uma pessoa que eu não deveria ter conhecido nunca, com os vícios que você está falando. Fui descobrindo coisas que, para mim, eu não sei por que a gente pergunta, né? Por que eu tive que passar por isso? Entendi. E nunca mais preferi optar por não ter acesso mais a essa pessoa pelos vícios. Muito que bem. Eu fui descobrir depois. Muito bem. Nós vamos observando que todos nós estamos num contexto de vida em que o chamamento ele se faz de uma forma muito intensa e que por isso nós devemos sempre procurar agir com prudência, com calma, né? Para não nos desesperarmos e ao mesmo tempo também não nos envolver em determinadas situações. Porque a mentira ela campeia com muita facilidade no mundo onde há um total descomprometimento com as leis da vida. Uma sociedade em que o que vale mais é ter e não ser. O que vale mais é o dinheiro, é o prazer, do que o respeito, a dignidade. Então você vive uma aventura sem estar nem aí para o que vai acontecer depois. Se isso vai trazer uma consequência de sofrimento para outrem, se isso vai trazer uma situação de dificuldade para si mesmo no futuro. Tem pessoas que você fala assim, poxa, mas isso não vai fazer bem. Estou nem importando com isso. Um companheiro há pouco tempo assassinou um casal, eu contei isso aqui, aí foi perguntado pelo repórter, você tirou a vida deles? Tirei. Assim como você me deu um copo d'água, dei. E você não tem medo nem da morte. O depoimento. Você tem medo? Não, nem da morte. Então você sai pelas ruas. Hoje em Belo Horizonte, um adolescente matou 2 pessoas. Aí foram ver, ela já tinha assassinado 16 pessoas. Por que um companheiro desse está nas ruas, solto? Ele precisa de reeducação, ele precisa de oportunidade. É diferente daquele que vai falar, tem que estar trancafiado, tem que tirar a vida. Não é isso que nós estamos falando. Mas se o indivíduo está desgovernado, se ele não tem limite, porque o limite não foi estabelecido dentro do lar, como o diálogo também não foi, existe, para que uma relação seja vitoriosa, ela precisa de ter equilíbrio e ter comunicação. Num sentido assim bem prático. Porque o amor é a base de tudo. Tem que ter amor. Mas assim, em termos práticos, uma relação tem que ter equilíbrio, ponderação e diálogo. Não pode, é impossível você ter uma relação
que tenha frutos se não há diálogo. Observe-se que existem famílias. Você tem lá uma família pequena, de 4 pessoas, cada um vive 4 realidades completamente diferentes. Não tem diálogo. É cada um por si. Qual que é a tendência desse grupo? Ele vai se dissipar na hora certa. Acabou o ciclo, fechou, acabou. Cada um vai, como célula, reproduzir para outras bandas, sem nenhum vínculo. Aí nós vamos entender por que, por exemplo, você tem uma família de 10, desencarna o pai ou desencarna o pai. Os 10 vão para o mundo. Enquanto o pai estava aqui, e eu estou falando de grupos com meia idade para frente, não estou falando de grupinho pequeno, ou grupo novo. A gente observa quantas famílias. Você tem lá uma família com 10 filhos, 30 netos, já tem bisneto, aquele núcleo maravilhoso está juntinho. Eu desencarno a mãe. É o suficiente para cada um para um lado. Ou seja, você vai verificar que era um núcleo de convivência que se bastou durante um tempo. Concluiu aquela etapa, fechou. De repente eram agregados pelo magnetismo daquela alma que todos tinham um vínculo importante. Se sentiam fortalecidos, consolados. Eu não vou falar daqueles que estavam em volta do papai querendo só o din-din, o faz-me rir, como fala a sociedade. Não, eu estou falando de questões espirituais. Ok? Porque o dinheiro aí até fica fácil explicar. Mas para a gente entender. Agora, aí você vai verificar que em alguns casos as relações não eram tão profundas, eram relações sociais. Irmãos que tinham relação social. Quando juntos, filhos mesmo lá, eram amigos dentro das possibilidades. Mas depois passaram a ter relação social. Aí se reuniram, como em muitos casos, para cumprir protocolos. A mamãe chamou para almoçar. Tem que ir. Ou então, porque alguém ficou doente, então nós temos que ir. Acabou esses vínculos, aí vai viver só do retrato quando tem, né? Porque agora está no computador, se der um vírus lá, acabou até os retratos. Vai viver só de passado, igual museu. Dando uma volta para a gente retornar. No que remonta a essas questões que nos chamam a atenção. Prudência sempre. Com todo respeito. Com todo carinho. Com a experiência que a gente vai adquirindo, você não pode se aventurar. Ninguém vai se aventurar de novo. Porque passou pela dificuldade. Então, o que ontem foi motivo para uma precipitação, caiu no canto da sereia, eu ia falar siriema. É porque tem um motivo de eu estar falando isso. Mas vai cair no canto da sereia por quê? O jovem. A questão que a gente, como pais, muitas vezes a gente não observa. A questão da temporalidade do jovem é diferente da do adulto. Eu falo pro meu menino assim, tá de férias. Filhinho, vamos dormir. Que isso, papai? Tô de férias, são 10 horas. E eu tô assim, desesperado para mergulhar nos travesseiros, né? Aí eu fico assim, gente, quando a gente era jovem, tudo que a gente queria era dormir tarde. Estou falando uma determinada etapa da vida, um determinado grupo. Eu não estou generalizando, porque existem jovens que gostam de dormir cedo, ok? Mas por que o jovem, com aquela tendência de querer descobrir o mundo, descobrir as coisas, de repente, você fala para o jovem assim, meu filho, amanhã tem prova. Isso é meio-dia. Mas você tem prova na escola. Ah, tá bom, pai, mais tarde eu vou estudar. Agora, se você falar, se ele for convidado por um amigo dele para ir numa festa de 15 anos que vai ter no lugar assim, assim, assado, daqui a um mês, ele já começa a ficar ansioso. Oh, pai, vamos na loja comigo, eu tenho que... Ele já está ansioso. Mas ele não está com esse foco para o que é mais importante para ele, que é ele se preparar
para que ele possa depois ir na festa com uma condição razoável de sustentabilidade. E isso, Gino, você não vai passar. O pai não consegue passar para o filho. Por quê? O time é diferente. Tudo que eu mais valorizo hoje é o sono. Mas eu tive que passar por tantas noites sem dormir para entender isso. E hoje nem se quiser dar conta. Hoje nem se quiser dar conta. Captou, Marco Aurélio? Agora, ou seja, você não embala em qualquer... Eu costumo brincar que tem coisa que não me pega. Como assim? Vamos viajar? Vamos. Para onde? Não, vamos viajar para a praia? Isso é muito comum nos nossos grupos, né? De convivência. Vamos para a praia? Vamos. Adoro praia. 2 dias tá bom, né? Não, é 10 e etc. Aí eu já começo a sofrer. Ah, então tá. Vamos. Mas como é que a gente vai? Nós vamos de carro. Oh. Aí a família empolga. Vamos embora. Para onde? Pegar 381. Eu falei assim, pode ir. Isso não me pega. Aí o grupo vai. Aí me chama de cafona, demodê, antiquado. Aí volta o grupo da praia. Como pega o início da semana, vai voltar no final. Domingo, final de quinzena, 381, 30 quilômetros de engarrafamento. Aí chega todo mundo xingando, bravo e etc. E eu só assistindo o jornal com um livro vendo o noticiário com um livro na mão. Isso não me pega. Agora, se eu tiver que voltar de ambulância, se eu tiver que buscar um acidentado, aí vai me pegar. Mas aí é no outro sentido. Eu estou brincando, estou dando um exemplo pequeno. Tem coisa que não pega quem já tem experiência. Você vai pegar viagem para pegar fluxo de retorno? Tudo em nome de um grande feriado. Você cansa muito mais no final, corre um risco seríssimo, acidente, irresponsabilidade, etc. Mas quantas vezes nós já viajamos para Guarapari de Fusca, ultrapassando aquele fenemê, aqueles caminhões. Olha que aventura! O caminhão só fazia assim, batia um vento, o Fusca quase ia para o lado de lá, e a gente achava o máximo da aventura. Né? Éramos os fanjos da vida, porque era antigamente, né, os pilotos mais velhos, Carlos Reutemann, etc. O pessoal conhece Felipe Massa, Chico. Nossa Senhora, é isso aí. Né? Deu aí, gente? O senhor Fernando agora empolgou na nostalgia. Né? Daqui a pouco ele vai falar de Enzo Ferrari, etc. Bom, voltando. Nós precisamos de refletir nesse sentido. Escolha de provas. A gente escolhe sabendo que vai ter convite para ir para Guarapari. De Fusca. Aí eu vou. Aí a gente vai ter que viver uma experiência com o Fusca indo para Guarapari. Na 381, na década de 60, imagina. Ou então indo para o Rio de Janeiro, passando pela Serra de Petrópolis, naquela pista que hoje é dupla, que antes era uma só, que passava por dentro de Areal, aquela coisa lá. Quantos que não desencarnaram, graças a Deus, e já até reencarnaram para reconstruir aquela estrada? A gente passava pelo viaduto das almas, ficava todo mundo arrupiado. Aqui tem alma? Tem. Alma prudente para dar devagar, porque o negócio lá do outro lado é complicado. Quantas milhares de pessoas desencarnaram naquele viaduto, gente? Com todo um histórico que morria gente lá. Mas o povo entrava a 300 por hora. Escolha das provas. Qual a consequência, Marco Aurélio? Oi? Ou então, viver as augúrias do mundo espiritual, né? Pelo arrependimento, por uma opção complicada. Gente, eu tenho para mim que o nosso estudo, hoje, ele mexeu com muitas coisas, não é? Nós temos tentado trabalhar de uma forma mais light, né? Mais leve. De vez em quando a gente conta um caso para a gente dar um sorriso, porque aprende evangelho é sorrindo, não é com tristeza, com lágrima nos olhos, com culpa.
o arrependimento, passou. Antigamente, eu contei isso aqui outro dia, tinha uma revista, que depois virou televisão, que se chamava Revista Manchete. Vocês lembram que eu contei isso aqui? Não? Então, a Revista Manchete, que por sinal o escritório dela aqui em Belo Horizonte era na Avenida Afonso Pena 1500, no 12º andar, e eu lembro até da diretora que era o Newton Boixá, era um grupo lá, você conhece essa turma. Nelson Aranha, fotógrafo, isso 1980 qualquer coisa. E aí, o seu Fernando está lembrando. Aí o que aconteceu? Tinha uma propaganda da Manchete que dizia assim, aconteceu, virou Manchete. Aí hoje tem uma propaganda na Rádio Itatiaia, que o jornalismo, que o indivíduo fala, se não quer aparecer, não deixe o fato acontecer. Só está escutando esse programa todo dia, 5 horas da tarde. Aqui, se não quer aparecer, não deixe o fato acontecer. Mas aconteceu, virou Manchete. Qual que é o papel do Evangelho, então? Paulo de Tarso vem definir para nós. Jesus não quer a morte do pecador. A proposta é a ressurreição, é a morte do pecado. Ou seja, nós precisamos de dar cabo, nós precisamos de resolver exatamente aquelas questões que dilaceram e que já são inteligíveis. Porque, Márcia, a gente está sofrendo algumas coisas no nosso dia a dia que a gente não sabe o motivo. São dramas do passado. Pressão, mas por que isso? Por que aquilo? A gente não consegue explicação. Então, a gente precisa de aprender com o Evangelho segundo o Espiritismo a sermos obedientes. Está acontecendo? Você não tem como mudar? Está lá. Você tem que trabalhar isso. Não adianta. Quanto mais você fugir, mais vai apertar o cerco. É igual algema, né? O indivíduo está algemado. Quanto mais ele fizer força para soltar a algema, o que vai acontecer com a algema? Mas vai apertar ele. Os dramas do passado, eles têm uma representação assim. Então, com o Evangelho, o que a gente está procurando? Tirar essa algema com sabedoria. Então, a mão é essa aqui, você consegue trabalhar nesse raio aqui de ação? Então pega com esse raio de ação um copo e oferece para o outro. Vai ajudar, vai cuidar, porque daqui a pouco, o que a vida vai fazer? Vai soltar. Agora, o que não justifica é ficar alimentando o conflito. Não justifica. A gente já sabe que isso não está legal. Então vamos mudar. Isso depende de você. Mudar. Está nas suas mãos. Então cuida. Nesse calor, você deixa a sua planta sem regar? Se for orquídea, uma vez por semana. Para fazer o calor que foi, viu, dona Márcia? Não vai ter gente pondo aguinha lá na orquídea. Tem que saber cuidar das orquídeas. Hein? Põe água. Não, calma. Você tem que regar, você tem que cuidar. Só fazer arroz, seu Fernando? O arroz, você põe a medida certa da água, já está acostumado com a temperatura, sabe a espessura da panela, não tem errada. Marcou? Se quiser só conferir, molha o dedinho, bate assim, ó, do ladinho da panela lá no fundo. Se fizer, está pronto. Aí eu fico vendo o povo abrindo a tampa, pegando a colher e vendo se tem água dentro da panela. Eu disse, Jesus, toma conta. Vai ter muito arroz para ficar encroado. Arroz unido venceremos. Vai queimar o dedo para aprender a fazer arroz. Se você não sabe fazer o arroz, aprende, é fácil. Mas você tem que ter boa vontade. Agora fica nesse drama. Não sei fazer arroz. Ô mãe, faz arroz. A mãe vai ficar aqui até quando? Faz o arroz. Cuida de você. Você está vivendo conflito? Resolve isso. Pacifica. Porque o nosso tema diz assim, somente assim.
Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. João, capítulo 15, versículo 8. Vamos trazer Emmanuel para nos auxiliar no final do trabalho. Lição 45 do livro Fonte Viva. Em nossas aflições, como é que chega na hora certinha? Em nossas aflições, eu não estou falando disso agora? Não estava no script que eu abri por acaso, antes de começar a reunião. O Pai é invocado em nossas aflições. Nas alegrias, Ele é adorado. Na noite tempestuosa, é sempre esperado com ânsia. No dia festivo, é reverenciado solenemente. Louvado pelos filhos, reconhecidos e olvidado pelos ingratos. O Pai dá sempre, espalhando as bênçãos de sua bondade infinita entre bons e maus, justos e injustos. Ensina o verme a rastejar, o arbusto a desenvolver-se e o homem a raciocinar. Ninguém duvide, porém, quanto à expectativa do Supremo Senhor a nosso respeito. De existência em existência, ajuda-nos a crescer e servi-lo, para que um dia nos integremos vitoriosos em seu divino amor e possamos glorificá-lo. Nunca chegaremos, contudo, a semelhante condição simplesmente através dos 1000 modos de coloração brilhante dos nossos sentimentos e raciocínios. Somente é possível glorificar o Pai quando nos abrimos aos seus decretos de amor universal, produzindo para o bem eterno. Por isso mesmo, o Mestre foi claro em sua afirmação, que nossa atividade dentro da vida produza muito fruto de paz e sabedoria, amor e esperança, fé e alegria, justiça e misericórdia, em trabalho pessoal, digno e constante. Porquanto somente assim o Pai será por nós glorificado. E só nessa condição seremos discípulos do Mestre crucificado e redivivo. Portanto, Emmanuel traz para nós 3 condições imprescindíveis para que nós possamos estar em sintonia com Deus. Que a nossa vida possa produzir fruto. Lembra que nós começamos a reunião falando do campo? Fruto de paz. Tudo que você estiver envolvido, promova a paz. O indivíduo está falando mal do outro, promova a paz. Costuma ser com silêncio. O indivíduo está brigando com o outro, costuma ser com a sua presença, que não julga, mas que se faz solene, equilibrado. Que o fruto também seja de sabedoria. O que nós estamos trabalhando aqui é desenvolvimento de sabedoria. Um primeiro momento. Porque sabedoria se efetiva quando você põe em prática. Não fica num laboratório, não, que você não vai aprender, não.
Aqui nós estamos refletindo sobre família, nós estamos refletindo aqui sobre conduta na sociedade, nós estamos refletindo aqui sobre a importância de cuidarmos do nosso espírito. Nós estamos aqui trabalhando uma série de aspectos que tem a ver com a qualidade que nós almejamos para a nossa vida, que vai nos benefícios. Por isso que se esforça-se tanto. A sabedoria é o caminho, diz Emmanuel, mas o amor é a luz. Aí observem bem a sequência didática dele. Primeiro, paz, pacifica, com sabedoria, que não é adiar o problema, é trazer paz. E muitas vezes você tem que resolver, mas existem formas e formas de resolver. Um companheiro hoje me disse assim: pô, mas eu estou com um assunto seríssimo para tratar com fulano. O que você acha? Você disse que está com um assunto seríssimo para tratar. Trate. Você acha que eu vou lá agora? Aí é outros 500. Se você vai agora, depois, daqui a 10 anos, eu não tenho competência para te dizer. Como assim? É você que está no circuito? É você que está dentro dessa aura que envolve a sua escolha e a escolha dele antes de reencarnar. E se chegou a hora que um de vocês entende que tem que resolver, seja prudente e vá e faça. Agora é muito interessante quando a gente percebe que o rio da vida está desaguando no mar da oportunidade. A oportunidade bateu? Então é agora. Agora, para fazer, faça com cuidado. Uma frase pode ser colocada de N formas, com várias entonações, com um ritmo cadenciado, um ritmo frenético, um ritmo mais diminuto. Aí você tem que observar a melodia, o ritmo, hein? E a harmonia, né? Harmonia, ritmo e compasso. Entendeu? Aí você vai observar a oitava de cima. Se você não trabalhou com as de baixo, busca de cima. Mediunidade é a oitava de cima, viu, Gino? Isso é Chico Xavier. No seu sentido de lidar com os espíritos superiores. É a oitava de cima. Você tem que estar trabalhando, sempre se preparando para algo mais amplo, mais harmonioso, superior. Para que você lide com espíritos superiores, nós precisamos fazer o que nós estamos fazendo aqui. Um exemplo. Viemos para a reunião no centro, não viemos? Sexta-feira é um dia complexo, véspera do final de semana, um dia de uma capital como a nossa, de um trânsito denso, intenso, né? Muitos estão se promovendo ações para o final de semana, porque vão viajar, porque vão ter isso, porque vão ter aquilo. Festas, formaturas. Essa época não é de formatura não, né? Tem também. Aí, tá, graças a Deus. Não foi mico que eu paguei. Tem formatura de todo tipo, para todo ano. Casamento, e aí vai. Manifestação. Aqui nós estamos fazendo a manifestação. Pedindo para Deus manter a gente calmo. A manifestação lá de fora é o Deus me ajude. O que eu compro? Bomba. O que eu compro? Pedra, tinta. Vou pintar a cara. Eu reclamo assim. Eu vou para lá. Hoje nós vamos discutir o quê? Se não tiver nada para discutir, a gente dá um rolezinho. Um rolezinho. Aí agride a sociedade, quebra as portas. Não, mas não tem problema. Nosso objetivo é só cantar Beatles. Tá, junta 3 meninos nas férias dentro de um apartamento. Eles vão cantar Beatles, sim. Eles vão quebrar o apartamento inteiro. Multidão de jovem? Você quer o quê, Gino? Massa não pensa. Hoje eu não estou falando do Felipe, não.
Massa não pensa, basta um grito que destrói. Então, até para formar, a gente tem que entender, para estimular, precisamos de amor, tem que se trabalhar a esperança, é outra condição. A fé, alegria, que evangelho é alegria, justiça, equilíbrio, misericórdia, em trabalho pessoal e constante. Graças a Deus nós estamos estudando doutrina espírita há algum tempo, né, Marcos? Marcos Aurelius. Marcos. A gente imprimia o Espírita Mineiro lá na gráfica, né? Quantos anos atrás, na época do Peralva? 30, 40 anos atrás. Dona Neném. Né? E a gente está aí na doutrina espírita. Estamos ficando com os cabelos brancos. Já estamos nos preparando para a desencarnação. Vai demorar, será? Mas eu queria dizer o seguinte: santa doutrina. Nós tínhamos um compromisso moral e espiritual antes de reencarnar. Um dia fundar uma casa espírita que se chamasse Allan Kardec. Eila. Hoje, um trabalho singelo, despretensioso, mas foi um compromisso que nós assumimos. Agora, fundar uma casa é muito simples. Basta reunir, escrever um estatuto, ir na associação comercial, cartório, registrar, pagar imposto, abrir, receber a doação, está aqui a casa. Nos tornar espírita, basta dizer, eu sou espírita. Não tem nada, não tem ritual, não tem que pedir bênção, não tem que ter aprovação de ninguém. Você quer ser espírita? Só dizer, eu sou espírita. Agora a gente só vai perceber a importância disso, Marcos, depois que os anos passam. E que Deus nos ajudou para que a gente pudesse ter permanecido. Porque quantos vieram e foram embora? A maioria não fica. Porque essa causa, ela nos convida a dar a vida. E só dá a vida quem tem amor. É o que nós estamos tentando promover na nossa intimidade. Que possamos dar a vida pela responsabilidade que nós assumimos. Cada um, na sua dimensão, no seu espaço, com as pessoas que Deus concedeu para que pudéssemos tentar promover a harmonia, a solidariedade, a tolerância. Jesus não exige o que a gente não possa dar. Por isso ele diz para cada um: vinde, que eu vos farei pescadores de homens e de almas. Essa pescaria que vai te dar vida, que vai te dar sustentação e que vai te dar paz. Agora saiba que ventanias da incompreensão, da indiferença, dos ataques fazem parte de toda a travessia nesse oceano do desconhecido que representa a natureza divina. Agora, bem-aventurado aquele que persevera até o fim, pois há de atingir o porto seguro da excelsa felicidade. Essa promessa foi Jesus quem nos-la apresentou. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que possamos juntos, como amigos, como irmãos, levarmos essa mensagem para que a gente possa cada vez mais adquirir segurança e a certeza de que vale a pena a travessia do deserto.
Foi o que Paulo de Tarso fez. Vale a pena. Vale a pena. Porque vitorioso sobre si mesmo, você não tenha dúvida de que depois você vai querer passar de novo pelo deserto. Não na condição de sofrer as influências. Ter sede, fome, perda de noção de espaço, de direção. Mas você vai se candidatar a passar de novo pelo deserto, como o Nilo serpenteia todo o Egito. Porque esse é o trabalho do cristão. Passar pelo deserto para resgatar aquelas almas que tanto amamos. Pela nossa experiência e pelo contributo que a misericórdia nos oferece, que por ato de gratidão a gente quer dividir. Eu vou terminar a reunião dizendo: somente assim. Somente assim. Muito obrigado a todos. Tenham um retorno seguro para os vossos lares. Eu gostaria de agradecer a presença de todos os nossos amigos que estão nos acompanhando na rede Amigo Espírita, na feac.org.br, os nossos companheiros da rádio Brasil Espírita de Maceió, especialmente a nossa querida amiga Cláudia, que é a responsável pela programação, o nosso irmão Márcio, que é o diretor da rádio, e a você, que está nos acompanhando semanalmente. Que possamos todos nos envolvermos nesse final, nas vibrações daquela que é a veleira da humanidade, Maria Santíssima. E que a paz se faça nos domínios dos nossos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja.